Muito boa noite a todos e todas. Pedimos escusas pelo pequeno atraso, mas ainda há pessoas a caminho, né? Presas na ponte ou no trânsito. Mas, enfim, boa noite a todos e todas. É com grande satisfação que o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Água, Esgoto e Meio Ambiente de Santa Catarina recebe de forma fraterna a todos para juntos participarmos desta cerimônia festiva de posse da diretoria plena, secretarias regionais e suplentes e também do Conselho Fiscal e suplentes para a gestão 2019-2022. Para começar, temos um pequeno texto aqui para localizar o Sintaema no tempo e no espaço, que é mais ou menos o seguinte. Corria a década de 70, anos de chumbo da ditadura militar. A mando da elite conservadora e do capital internacional, os militares tratavam a ferro e fogo as justas reivindicações do povo brasileiro, como a luta pela implantação das reformas de base para fazer avançar a nação brasileira. Mesmo assim, milhares de brasileiros destemidos não se intimidavam. Com bravura e elevada consciência política, ousaram enfrentar as baionetas e os canhões dos militares. Nossa categoria também sentia na carne as mazelas do sistema. Um grupo de abnegados companheiros, de forma clandestina, começaram a se organizar. Em 1975, fundaram a Associação dos Servidores da Casan. 2 anos depois, em 9 de novembro de 77, ousaram e fundaram o nosso sindicato, que passo a passo foi constituindo-se numa entidade combativa e respeitada, travando inúmeras batalhas em defesa dos direitos imediatos de nossos trabalhadores e trabalhadoras e nas lutas gerais do povo brasileiro. Com o fim da ditadura militar em 85, e impulsionado pelo momento político vivido no país, o sindicato passa a travar inúmeras batalhas. A greve de outubro de 85, as 2 greves de 87, a batalha contra a lista de demissões de agosto de 87, a greve de 1989, que durou 36 dias, com salários descontados e culminando com a greve de fome de 5 dias. Teve também a luta pelo plano de carreira e de saúde, dos acordos e dissídios coletivos, a luta de mais de 2 décadas pela garantia no emprego, pelo fim das terceirizações e pela contratação através de concurso público. Teve o enfrentamento das políticas neoliberais, que têm como objetivo suprimir nossos direitos, privatizar as estatais e os serviços públicos. Teve as batalhas contra a venda das ações da Casan em 88 e em 2011. Teve as greves de 99, 2000, 2001, 2002 e 2005, que tiveram como objetivo garantir nossos empregos e direitos, e também lutar contra a privatização da água e contra o desmonte da Casan. De 2010 em diante, cerca de 1.000 contratações via concurso foram feitas, frutos da luta sindical. Nesses 42 anos, o Sintaema enfrentou todos os tipos de obstáculos, com disposição de luta, unidade, paciência e com a experiência acumulada, fomos superando as dificuldades e desafios. Cada direito conquistado foi fruto de muita luta. Ao longo de sua história, o Sintaema buscou praticar um sindicalismo classista, independente e de luta. Esteve presente nas principais lutas travadas pelo povo brasileiro na defesa da democracia, dos direitos da classe trabalhadora, por um Brasil independente, desenvolvido, presente na luta pelas reformas de caráter democrático e popular, tão necessárias à construção de uma nação livre, soberana e desenvolvida. Lutou por mais justiça social, bem como esteve nas principais batalhas travadas pelo povo catarinense e, como não poderia deixar de ser, organizando e mobilizando a categoria para defender e conquistar novos direitos. Lutamos e continuaremos nossa jornada de luta, expressa em nosso compromisso da chapa assumido junto à categoria e à sociedade brasileira.
O capitalismo vive uma de suas piores crises mundiais, com graves consequências à classe trabalhadora e aos países em desenvolvimento. O Brasil vive os reflexos desta crise com o agravamento de uma grave crise política e econômica. Finalizando, o avanço dos partidos conservadores e da extrema-direita que culminou na eleição de Bolsonaro, serviçal do imperialismo norte-americano, com o apoio da grande mídia, de setores do judiciário, Ministério Público, de partidos conservadores, buscam a todo vapor impor medidas para retirar conquistas históricas da classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, entregar nossas riquezas ao imperialismo. Trata-se de um projeto político de submissão do Brasil aos interesses do capital financeiro e das grandes potências capitalistas mundiais. Ataque idêntico está sendo patrocinado nas nossas co-irmãs nações sul-americanas. Esta é uma grande batalha e não será possível vencer sozinho, por mais combativa que seja uma entidade. Os combates a estas agressões do imperialismo e ao atual governo exige das organizações dos movimentos sociais, dos partidos do campo popular e democrático, das lideranças que discordam deste projeto, muita unidade para construir uma ampla frente democrática e popular centrada num programa mínimo. Desta forma, será possível reverter o quadro e descortinar novos horizontes à nossa categoria, à nação brasileira e aos povos oprimidos do mundo. É com este inabalável sentimento de solidariedade entre os povos, do compromisso de continuar a luta por um Brasil independente, livre do tacão do imperialismo, soberano, desenvolvido, com valorização do trabalho, que esta direção eleita pela nossa combativa categoria assume este mandato. E antes de chamarmos os convidados para compor a mesa, o Sintaema Santa Catarina gostaria de agradecer a todos os envolvidos que tornaram possível a realização de mais esta eleição, este processo eleitoral. Tanto os mesários que participaram da coleta dos votos, os membros das mesas escrutinadoras, assim como a comissão eleitoral. Gostaríamos de agradecer ainda ao Corpo de Trabalhadores do Sintaema pelo suporte, agradecer às empresas que, por compreenderem a importância, não dificultaram o processo, assim como agradecemos às entidades do movimento sindical que contribuíram para a eleição 2019 do Sintaema Santa Catarina. Adiante, convidamos para compor a mesa desta cerimônia de posse festiva da nova diretoria do Sintaema Santa Catarina, gestão 2019-2022, para ocupar o seu lugar, Danilo Alves Milhome, coordenador da Comissão Eleitoral. Genilson Teixeira Gomes, atual presidente e vice-presidente eleito. Leonardo Lacerda da Silva, presidente eleito. Cláudio Delprá Neto, representando a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB. Vanusa Ercília Correia, diretora eleita. Convidamos Prudente José Silveira Melo, do Declatra, Escritório de Advocacia, Defesa da Classe Trabalhadora, Declatra. Convidamos também Adir Alcides de Oliveira, da Casamprev, neste ato representando a Casamprev. Lucene Magnus, da UCE, presidente da União Catarinense de Estudantes. E convidamos também a Sara de Matos Dias, da União Brasileira de Mulheres, UBM. Fiquem todos à vontade. E registramos a presença também do representante do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual de Santa Catarina, Sintesp, o servidor público Volney Chucre. A presença...
Já foi diretor do Sintaema e é o atual coordenador geral da TV comunitária de Florianópolis também, né? Polivalente. Registramos a presença do ex-presidente do Sintaema, José Mafra. O Neto Puerta, do Sinjusc, que é o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de Santa Catarina. Agradecemos a presença de Carlos Abraão, do SENGE, Sindicato dos Engenheiros. Maicon Miranda, do Sindalex, que é o Sindicato dos Advogados. Registramos a presença do Tiago Oliveira, da Comissão Eleitoral. Do Aneron Victor, da Associação dos Advogados das Empresas de Serviços Públicos. Afonso Coutinho, do SAESC, que é o Sindicato dos Administradores. A presença de Américo dos Santos, ex-diretor do Sintaema. A presença de Mário Dias, o Marinho, que também é um ex-diretor do Sintaema. Acontece. As tecnologias. E registramos ainda, depois do Marinho, Mário Dias, a Adriana Souza, que é a esposa do nosso querido companheiro Odair Rogério, ex-esposa. E recebemos mensagens ainda parabenizando e desejando sucesso a esta nova gestão que se inicia da vereadora Zeli, de Rio do Sul, da Ângela Albino, ex-vereadora, ex-deputada do PCdoB de Santa Catarina. E também mensagem recebida de Andréia May, presidente da ABES Santa Catarina. ABES. Muito bem, convidamos a todos para, em pé, cantarmos juntos o hino nacional brasileiro.
Para começarmos, vamos ouvir o coordenador da comissão eleitoral, que culminou no dia de hoje, o Danilo Alves Milhome. Eu queria parabenizar todo o pessoal, quem já acompanhou algumas eleições do sindicato, sabe que quando começa todo esse processo, o pessoal do sindicato fica completamente isento, né? Então, eu queria parabenizar porque foram de todo profissionalismo, independente de partidarismo, de ser apenas uma chapa on, se buscou todos os critérios de economicidade, de boa gestão, de respeitar as normas eleitorais, enfim, o pessoal todo do sindicato está de 100%, porque naquele momento foram trabalhadores pelo saneamento, independente de chapa, de convicções, de tudo mais. Foram super profissionais, eu só tenho a parabenizar por tudo que eu observei ao longo de todo o processo. Primeiramente, queria desejar para vocês uma boa noite. Para quem a gente já não conversou anteriormente, é um prazer estar aqui fazendo parte desse momento tão importante para a Casan e para o saneamento no Estado. Falar um pouco de sindicato, das lutas sindicais, eu acho desnecessário, até porque já foi lido aqui de forma muito rápida o quanto é ardoroso ser sindicalista, quanto é ardoroso lutar por um país mais justo, por uma empresa pública de qualidade. Então eu queria, com essas palavras, Leandro, né? Desculpe, Leonardo, eu sempre confundo, Paladino que diz que eu confundo Leandro e Leonardo. Mas eu queria, desculpe a troca de nome, mas eu queria desejar para ti, para vocês que estão começando agora, principalmente tu és novo na empresa, muito sucesso, né? Que tu consiga te amparar, que tu consiga buscar subsídio nas pessoas que aqui ficaram labutando por muito tempo, o caso do Paladino e outros sindicatos, o Afonso, Cabeça e tudo mais, que a tarefa parece inglória, mas ela não é inglória. Eu acho que mesmo o que vale a pena é lutar com desigualdade, senão não tem graça. A gente sabe que vai ganhar, não tem muita graça. Então, eu acho que isso faz parte, isso alimenta a gente, né? Esse esforço, trazer categoria para ver o que ocorre a nível de país, a nível de mundo, das dificuldades que a gente vai ter, que vai enfrentar, enfim, as lutas que vamos travar. Queria dizer para ti que eu tenho muita esperança nessa nova geração que está chegando. Eu acho que vem para substituir a gente, que já está ficando um pouco cansado, estamos saindo quase de cenário, mas dizer que tenho muita admiração, primeiro pela prova de fogo, pelo compromisso que estás assumindo agora, e dizer que a gente do lado de cá, que eu fui servidor da empresa por 30 anos, estou à disposição para ajudar no que for possível. Tá bom? Sucesso para vocês e a gente está à disposição. Um abraço, obrigado. Registramos a presença da Adriana Maria, representando a Central Única dos Trabalhadores de Santa Catarina, e também do Fabiano Deitos, que é da direção estadual do PCdoB de Santa Catarina. E passamos a palavra agora ao Lucene Magnus, que é o presidente da União Catarinense de Estudantes. Leonardo, nessa tarefa que tu assume agora, parabenizar pela eleição e, principalmente, acho que vivemos num momento no país, como colocou o texto que foi lido anteriormente, de ataque à classe trabalhadora, ataque àqueles que constroem um país, ataque àqueles que pensam principalmente um país diferente e defendem a democracia. E acho muito importante nós, os estudantes, estarmos aqui presentes hoje, porque com certeza ali fora, nas ruas, pelos tranquilamente próximos 3 anos, nos encontraremos lutando por essa democracia, lutando pelos direitos, porque infelizmente sabemos o momento que a gente vive, que é de ataque a tudo aquilo que a gente acredita que é certo para o nosso país. Mas temos a esperança também que nessa nova gestão e na continuidade da luta a gente se encontre e principalmente continue nessa tarefa difícil que é acreditar num país melhor e que é estar a favor da classe trabalhadora e do lado dos trabalhadores. Muito obrigado. Registramos a presença também da Giovana Poeta, que representa aqui o gabinete da deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Luciane
Carminati. E passamos a palavra ao representante da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Cláudio Delprá Neto. Muita alegria estar aqui, porque é um momento de que se renova a esperança, né? Sempre tem uma eleição sindical e a gente vê surgir essas novas lideranças assumindo esses compromissos. Isso é importante. Quem já tem tempo de casa, quem tem tempo de luta, sabe o quão importante é a gente ver germinar essas novas pessoas, surgir no movimento sindical. A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, né, junto sempre com o Sintaem e demais sindicatos aqui de Santa Catarina, acha importante e considera absolutamente necessário a necessidade de se juntar nesse momento que o Luciene bem coloca, que é um momento difícil para todos nós aqui no Brasil. Os próximos 3 anos serão indiscutivelmente os 3 anos mais difíceis que nós teremos pela frente, né? Nós, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, juntamente com a CUT, os colegas de todas as demais centrais sindicais, entendem que o momento é de união. A união é fundamental neste processo, seja com os estudantes, trabalhadores, as mulheres, os negros, todos os movimentos são fundamentais e necessários nesse momento de enfrentamento. Esse enfrentamento acontecerá todo dia, daqui até os próximos 3 anos. Parabéns ao Sintaema pela eleição que aconteceu, né? Estivemos juntos no processo eleitoral, ajudando e dando toda a legitimidade ao processo que foi vitorioso pela Chapa 1. Parabéns, Léo, parabéns à classe trabalhadora. Obrigado, Cláudio. E passamos a palavra ao representante do DECLATRA, o Escritório de Advocacia Defesa da Classe Trabalhadora, o advogado Prudente José Silveira Melo. Primeiro, cumprimentar todas as trabalhadoras e trabalhadores que estão aqui. Dizer que primeiro é uma honra, né? Tá atendendo o sindicato em nome do escritório que eu faço parte, o coletivo jurídico, né? Defesa da Classe Trabalhadora, e só fazem, na verdade, nem sentir 32 anos, 27 dias, 15 horas, 12 minutos, 15 segundos, mas não deu para sentir. Eu acho que o relato que foi feito inicial mostrou quantas lutas essa categoria já teve, né? Quanto já teve que pelear. E, de fato, toda a peleia que estabeleceu no longo desse processo histórico, inclusive enfrentando até mesmo processo ditatorial, que pode assustar alguns, né? Quem já conviveu com uma ditadura sabe que não é fácil, mas a gente não pode de maneira nenhuma desistir de construir a dignidade, né? De construir um espaço de reconhecimento, porque afinal de contas não se morreu impunemente 50 a 70 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, frente ao fascismo que se avançava, frente a toda a forma ditatorial que se colocou por nada. Foi por isso que a classe trabalhadora resistiu, por isso que se construíram bandeiras. Passamos por momentos hoje graves no mundo, não é aqui. Estamos passando um momento de fascismo em diversos países do mundo. É isso que se avizinha. Historicamente, a concentração de renda nunca teve tão forte no mundo como está agora. Isso produto de todo o interesse do capital financeiro. E não é por acaso que os processos de rebelião, rebeldias, conflitos que se colocam na América Latina. Não, é exatamente produto do processo de ganância, de destruição dos direitos da classe trabalhadora, dos direitos sociais, dos direitos previdenciários. Então, esperança se renova, Leonardo. A esperança que está aqui com muita gente jovem, a esperança que também tem que contar com a experiência, tá, daqueles que são jovens, mas na experiência que se renova. E também fundamentais na experiência acumulada, tá? Então eu acredito muito, inclusive, na capacidade dessa nova gestão, que com certeza vai alcançar objetivos, apesar do momento ser tão duro, tão difícil como está colocado. E essa direção deu um passo adiante no sentido de tentar diminuir as desigualdades de gênero tão presentes na nossa sociedade ainda machista e patriarcal. A direção teve a preocupação de ampliar a participação das mulheres na entidade. Em 2016, a chapa então eleita era composta por 4% de mulheres. E agora, em 2019, o número passou para
16%. Lembrando que na Casan hoje temos cerca de 20% de mulheres ocupando os mais diversos cargos. Infelizmente, também sabemos que muitas outras companheiras tinham disposição de participar da direção da entidade, mas as duplas, triplas jornadas com trabalho, maternidade, estudos e demais afazeres acabaram dificultando essa participação. Então, representando as mulheres da categoria e da gestão 2019-2022, passamos a palavra para a diretora eleita, Vanessa Ercília Correia. Vanusa, desculpe, Vanusa. Já está tudo certo, já estou até acostumada. Primeiramente, eu queria agradecer a essa oportunidade de poder dar um pouco mais de representatividade para as mulheres. Como o orador falou, a gente não tem só a jornada na Casan. A gente também é mãe, a gente também tem uma casa para cuidar, a gente ainda tem a preocupação de deixar um filho doente, de saber como é que ele está, e ao mesmo tempo a mesma preocupação de tentar ser competente cada dia mais no que a gente faz para não deixar margem para o próximo estar falando, para o fulano não ir numa reclamação, fazer uma reclamação no Facebook que vai denegrir a nossa imagem. Então, agradecer por essa oportunidade de ser uma entre tantas outras trabalhadoras que eu admiro na Casan, que são mães, que são solteiras, que têm as mais variadas opiniões, diferentes de mim, mas que eu admiro como pessoa por essa força, por essa garra e por elas terem aquilo que eu acredito que é necessário, que a gente que é mulher, que a gente, mesmo lutando, a gente sempre luta com amor. Então, eu acho que esse pouquinho, esse de 6% para 16%, já é um grande aumento, dado o atual momento que a gente vive, e de não ser apenas a moça que vai passar o slide ou a moça que vai passar o café, e sim ser uma diretora, de ser um pedaço disso. Eu fico muito feliz por isso e espero estar à disposição, espero estar junto com todo mundo, com toda a Casan, em todas as lutas que vierem. E passamos a palavra à representante da União Brasileira de Mulheres, a Sara de Matos Dias. Eu queria agradecer primeiro o Léo por ter me convidado para estar aqui representando a UBM, essa entidade que está há 30 anos no Brasil lutando pelo direito das mulheres. Também queria falar que o que o sindicato precisar da gente, saiba que a gente vai estar sempre disposta a ajudar vocês. E também, toda vez que eu entro num espaço como esse, é de praxe olhar os rostos que estão aqui, rostos conhecidos, e ver também que tem muito pouco rosto de mulher ainda. Mas vendo o aumento que teve na porcentagem de mulheres na direção, a gente vê que isso é uma vitória para o movimento sindical e vê que isso é uma tendência e que não tem mais como excluir ou como diminuir a participação das mulheres em ambientes como esses. Eu fico muito contente, Léo, em ver que de 4% para 16% e espero que daqui a 3 anos tenha 40%, 50%, 60% de mulheres participando e até presidindo o Sintaema. E chamamos agora o diretor Juscelio Palladini para fazer uma breve homenagem aos diretores que já não fazem parte do Sintaema. Eu convido aqui a querida Adriana. Adriana, se puder vir aqui. A Adriana é companheira, né? Companheira do Odair, né? Não, desculpe, Adriana... Também 2 mulheres guerreiras. 2 mulheres guerreiras, isso mesmo. Perfeito, desculpe, mas a Adriana... Assim, por quê, né? Bom, o texto de apresentação do Silvio já conta, né, de forma geral, a história do Sintaema, né? Sempre integrado, né, às lutas do povo brasileiro, que o Cláudio acabou de falando, etc. Né? Então, assim, são 44 anos do início da luta de organização da nossa categoria, 75, né? Para cá. Interessante é o seguinte, nós começamos a nossa organização nos anos de chumbo da ditadura militar, fizemos volta, né, para o mundo do Brasil, né, e depois de 44 anos, vivemos um período praticamente idêntico do passado.
Um clima de fascismo no país, né? Você vê como é que pode, como é que é a vida, né? Então passaram aqui, rapidamente, tem gente nova, quero dizer o seguinte, eu vou citar aqui as pessoas que lideraram o processo, mas na pessoa de presidente, mas não no personalismo do CPF, do ponto de vista que lideraram o processo com as direções, né? Sem os quais não tinha, eles e elas, né? Compondo as direções e militantes de base. O nosso sindicato teve como seu primeiro presidente o Amaro Nelson Coelho, falecido recentemente, grande Amaro, um grande lutador nosso, né? Depois, por 3 gestões e pouco, depois por 1 ano e meio, foi o Luiz Alberto de Mello, também aposentado. Depois, o Fernando Barros, que hoje é o diretor da Casamprev. O Fernando está aqui ou não? Não, né? Certo. Depois, eu, por 3 gestões também. Depois, o nosso querido Odair, que sintetiza a luta, né? Depois, o Mafra, certo? Que também está aqui, né? O grande e querido Mafra, né? Aposentou-se, e o Janilson, né? Completou a gestão. Do ponto de vista, eles que lideraram as nossas direções, vamos assim dizer, do sindicato, né? Então, uma longa história que eu não vou alugar, nós queremos mais, rapidamente telegráfico, para ir jogar umas conversas fora, tomar um quisuco, né? Etc. ali, uma carninha, etc. Mas olha aqui, ó, nessa gestão, companheiros, fico por aqui, economizar, né? De parceiros, né? Um dizia o seguinte, nós procuramos, se realizamos outra coisa. Erramos e acertamos, né? Na caminhada, né? Nas diferenças, procuramos construir a unidade. Aqui nesse universo mesmo, fora, qualquer local, né? Pensamos muitas coisas iguais e outras diferentes. Certo? Mesmo enquanto sindicatos, né? Quantas vezes pensamos, nós sempre conversamos, né? Cabeça, Afonso, cafezinho, né? Papapá, aquele cafezinho, chegou a hora, né? Entendeu? É sempre assim, né? Então, a gente pensa grande, porque uma batalha difícil não se vence sozinha. Aqui foi citado, companheiros. Eu sempre também digo, né? O nazifascismo, a Segunda Guerra Mundial e outros vão ficar isso aí, se uniram campos diametralmente opostos. O bloco socialista da União Soviética e o Império Americano, para derrotar o mal maior que era o fascismo e o nazismo. Entendeu? Ora, então, isso serve de experiência para a gente. Tem que ser pedagógico. Esse momento é isso. Nós temos que destacar os nossos pontos de unidade. Certo? Valorizar isso. Temos diferenças, mas nós temos esse propósito da defesa da democracia, etc., que já foi dito aqui, né? Da empresa, do serviço público, e por aí fora vai, dos direitos dos trabalhadores, da soberania nacional, e por aí. É isso que tem que destacar. Entende? E nessa gestão, companheiros, nós perdemos 3 valorosos companheiros, que foi o Carlito, Brant, né? É esse camarada ali. Ah, tá lá, tá certo. Que era delegado de base, o Gilberto de Fávero, outro pessoa maravilhosa, 2, né? E o nosso grande Odair. Entendeu? Aqui, muita gente conheceu o Odair aqui, né? O Odair era figura. O Odair não era a pessoa, um dirigente sindical comum, um militante partidário, presidente da CTB no Estado. O Odair era uma pessoa destacada, diferenciada, porque o Odair era aquele que chutava a canela, e como chutava, né? O bicho era tinhoso, certo? E elaborava política. Por chutar canela, companheiros, tem bastante gente que faz. Agora, elaborar política, pensar, são pouca gente. Conhecimento. Então, a nossa homenagem sincera, grata a esses companheiros que estão aqui, tantos outros que já nos deixaram. Entendeu? Então, a Adriana, né? O papel que o Odair jogou na nossa categoria, no movimento sindical, na luta do povo brasileiro, eu acho que nós seremos eternamente gratos. E não vamos acabar de reconhecendo na amplitude, na plenitude, o papel que o Odair jogou para nós. Eu sou suspeito de falar com o Odair, me emociona, a Adriana sabe isso, né? Porque ele me chamava de pai, eu chamava ele de filho. Nossa ligação era muito grande, né? Pessoal, entende? Mas eu acho simboliza, vamos dizer assim, vamos simbolizar na luta com o sentimento de 2 ex-presidentes que morreram um pouquinho de tempo de diferença. O Amaro e, sobretudo, o Odair. As nossas reverências que nos sirvam de ensinamentos para seguir, inclusive para guiar, né?
a luta, essa gestão do sindicato. Seja guia, né, para nós, que foram referências muito bacanas. Então, nossa eterna e grata satisfação e agradecimento de ter partilhado momentos com esses valorosos companheiros e valorosas companheiras, né, que por aqui passaram e aqui estão. Ok? Se a Adriana quiser falar alguma coisinha. Certo, Adriana? Pelo convite, queria agradecer a todos pelo convite, dizer que realmente ele sempre foi um grande homem, desde que eu conheci, ele foi um lutador, sempre lutou pelos direitos da Kazan, pelos direitos do povo, sempre brigando por tudo que ele acreditava, e ele é o maior homem que eu conheci na minha vida. Não tem nem como explicar, mas ele é o maior homem que eu conheci na minha vida. Um grande homem. Maior. Beleza, querido. Odair, Carlito e Gilberto sempre presentes. Obrigado, Juscelio Palladini. E passamos agora para as suas últimas palavras neste mandato, o atual presidente e vice-presidente eleito, o Genilson Teixeira Gomes. Boa noite a todos. Boa noite à mesa. É difícil até da gente falar depois de ouvir um companheiro, né, que esteve nas trincheiras aí com a gente aí. Passei uma boa parte e aprendi muito com o Odair, né? E é difícil assim a gente, mas está aí. Gente, assim, ó, falar um pouco desse meu curto período aí que eu passei aqui na frente do sindicato, né? Num dos momentos mais difíceis, assim, eu acho, do movimento sindical, ataques à classe trabalhadora, né? Reforma da Previdência, a terceirização, municipalizações a todo vapor, as MPs, o ano passado e até um pedaço deste ano aqui também, né, que a gente fez uma grande luta aí para derrotar as MPs, e agora um PL, né, nos mesmos moldes aí das MPs. Tudo isso num curto espaço de tempo, assim. Então é uma conjuntura que quando o Mafra, né, o companheiro que se aposentou e saiu, né, nunca teve, eu acho, que um período tão conturbado para o movimento sindical e para os trabalhadores, tá, nesses últimos anos aí que a gente vem passando. Nesse tempo todo a gente teve, né, nos 3 anos dessa gestão, né, grandes avanços. A gente, no meio dessa conjuntura que não é favorável aos trabalhadores, né, a gente conseguiu avançar em faixas salariais, a gente conseguiu manter o nosso acordo e não junto com os trabalhadores não tivemos, assim, ó, danos muito graves, né, por enquanto, né. A gente vem resistindo e vem à frente, aí vem conseguindo manter o nosso acordo coletivo. O sindicato, esta fase aqui de transição, né, a conjuntura desse mandato de 3 anos que a gente passou aqui, teve um período aqui que o pessoal saiu no PDVI. E a gente passou por um processo, uma transição, né, de recomposição de diretoria, né, e eu assumi como presidente. E a gente vê, eu já falei isso na reunião hoje à tarde, a gente tinha uma preocupação muito grande, né, de que ficou eu, o Merck e o Pedro nesse processo todo. E a gente tinha muito medo de como que a gente vai sair disso, né? Eu acho que a gente saiu fortalecido, né, desse processo. A gente conseguiu recompor a diretoria. Eu acho que a gente passemos por esse processo crítico que a gente vem sofrendo aí, né, nos ataques aí de tudo quanto é lado, né? Eu acho que a gente saiu fortalecido desse processo. A gente se fortaleceu, a gente aprende quando na necessidade mesmo, né? Então, queria falar aqui uns agradecimentos aqui. Queria agradecer aqui, né, a comissão eleitoral que fez o processo, em nome do nosso companheiro aqui, o Danilo, né? Em nome do Danilo,
Queria cumprimentar todos os trabalhadores e as pessoas que ajudaram nesse processo, né, na comissão e tudo mais. Queria fazer um agradecimento aqui especial aos trabalhadores e trabalhadoras da Casan, né, que eu acho que é a razão da gente estar aqui hoje, né, nesse ato aqui hoje. Eu acho que a razão principal é os trabalhadores e as trabalhadoras da nossa empresa, né, e todos os outros trabalhadores que a gente, no meio dessa luta toda, a gente ajuda também. Queria fazer um agradecimento aqui ao companheiro Mafra, né, que dividiu aí esse mandato comigo aí, nesse período de 2017, né, 16 a 2019, né, e queria fazer um agradecimento também para os trabalhadores que apoiaram a gente, que sempre estiveram junto na trincheira, né, os diretores que nunca deixaram a gente sozinho, o Paladini que sempre apoiou, né, que sempre esteve ali junto com a gente e não deixou a peteca cair. E nesse processo todo a gente conseguiu trazer um cara muito especial. Tá? Eu digo que eu estou deixando essa gestão não com tristeza, mas com alegria, né, porque a gente fez várias conversas, né, com várias pessoas, não foi só o Léo para compor, para vir, para ajudar, né, e teve um companheiro que aceitou o desafio, né, eu fiz muita força para ele vir, tá? Sempre apoiei o nome dele e ele aceitou esse desafio, que foi o Leonardo, né? O Leonardo, ele aceitou um desafio que é muito difícil, gente. Quem está aqui desse lado não é fácil, tá? Não é fácil assumir esse compromisso de estar aqui à frente dos trabalhadores, e o Léo aceitou esse compromisso, né, entendeu a importância de estar deste lado aqui da empresa. É muito mais fácil ficar lá numa salinha fazendo seu feijão com arroz sem se envolver do que estar aqui se expondo, né, e nesse Brasil afora aí, né, nesse curto espaço de tempo já viajamos bastante, né, Léo? Então é com grande alegria, né, que eu deixo que o Léo aceitou esse desafio, né, Léo? E eu queria dizer para ti, Léo, que tipo assim, o que tu precisar, tá? Dessa diretoria, dos diretores, eu acho que tem a mesma opinião. Nós vamos estar sempre junto ao teu lado, tá? Para o que tu precisar, né? E vamos tocar esse barco para frente. Tinha outra coisa que eu queria falar. Fugiu agora. Queria pedir perdão se nesse período aí a gente deixou alguma falha. Sempre foi, tá, com a vontade de acertar, né? Mas se eu deixei alguma falha nesse período aí que eu tive à frente do sindicato, peço perdão, peço desculpas aí, mas sempre foi com o intuito de acertar, tá? Então acho que é isso, gente. Desejo ao nosso futuro presidente aí uma boa gestão, Léo, né? E que todos os teus aquilo que tu queira implantar, que tu tenha vontade de trazer de novo para cá, né, que se realize, que seja bom para os trabalhadores, seja bom para nós, que somos trabalhadores também daqui da Casan, né? E é isso. Obrigado a todos, obrigado pelo apoio que eu tive aí nesse curto espaço de tempo aqui na direção, e acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Genilson. E passamos a palavra ao presidente eleito para a gestão 2019-2022 do Sintaema, Leonardo Lacerda da Silva. Boa noite a todos, boa noite à mesa. Agradeço aí a oportunidade de poder falar para tanta gente, a presença de todos aqui nesse evento. Sei como é difícil ficar nesse horário depois do trabalho, dos afazeres que todos têm, né, para estar aqui na presença prestigiando o evento, né? Eu vou contar um pouco para vocês por que eu fui para o sindicato. Eu estou na Casan desde 2012, sempre trabalhei na área operacional, correria, telefone sempre no ouvido quente, né? O dia todo, de noite, de madrugada. E nesse último ano, o Brasil passou por um problema, uma transformação muito grande, nesses últimos anos, né? E esse ano, o Sintaema, né, teve perdas grandes pelo PDVI, no caso do Odair também.
E vinha falando comigo, vinha convidando. Eu sempre participei, sempre tive envolvido com o sindicato. Mas como o setor operacional da Casan toma muito tempo, né? Nunca pude participar assim como eu gostaria, né? E só que esse ano, essas perdas do sindicato, eles estavam precisando de muita ajuda, muita gente nova para ajudar na batalha, que não era fácil. E o Brasil passa por um momento, como todos disseram aqui, dos mais difíceis da história para os trabalhadores, né? 8 anos eu já pude contribuir com a Casan na área operacional. Então, acho que eu pensei, chegou o momento agora de eu contribuir para os trabalhadores em geral, porque esse é o momento que eles mais precisam. Eu entrei para o sindicato para ajudar no que fosse preciso. E fiquei muito feliz e agradecido, e agradeço aqui, deles terem me escolhido, né, a chapa para eu ser o candidato a presidente. Então, farei o possível para a gente superar, junto com a união de todos, aí, essa batalha desses próximos 3 anos, que não será fácil, né? Porque essas medidas que estão acontecendo no Brasil não são tomadas isoladamente. Esse PL não é uma medida, esse PL 3261 do saneamento não é uma medida isolada. Isso é um projeto para tirar direitos dos trabalhadores, para eles ganharem menos, para terem menos benefícios. Então, a gente precisa estar junto. Eu sou engenheiro de formação, sempre entendi que o Sintaema era um sindicato que trabalha para todos, por isso sempre participei do Sintaema. Estamos junto com o SENGE, intersindical, administradores, porque esse momento, como bem disse o Palladini, não é um momento de separar. É um momento da gente unir todas as forças para superar. Então, a gente tem que mirar no que a gente pensa igual e para conseguir vencer esses desafios, né? Toda a categoria, como um todo, instalador, administrativo, engenheiro, advogado, todo mundo junto para que a gente supere esses próximos 3 anos. Nós somos um sindicato muito grande. Nós estamos no estado inteiro, em mais de 195 municípios, né? Em mais de 400 locais de trabalho. Então, às vezes, alguns locais sentem a falta da presença do sindicato, de um diretor, de um dirigente, de um delegado. Eu senti muito isso na eleição, né? na campanha, porque eu andei o estado inteiro e eu acho que eu fui só nos 30 municípios, 40 no máximo. Municípios e locais de trabalho, uns 50 no máximo. Faltou uns 350, né? Então, vamos fazer o possível, nós do sindicato, presidente, diretores, delegados, para estarmos presentes em todos os locais de trabalho, nesse período de 3 anos, para nos aproximarmos, né? Não só pelo celular, que é importante, porque eles usam o celular, eles usam as mídias sociais, a gente precisa usar as mídias sociais para alcançar as pessoas, mas a nossa luta não se faz só assim. É preciso a gente estar dia a dia conversando com os trabalhadores sobre política, sobre conjuntura nacional, estadual, sobre ACT, para que o sindicato esteja no dia a dia das pessoas. E assim, não tenha aquela desconfiança que às vezes a gente tem quando chega no local de trabalho novo. O sindicato nunca veio aqui, o que agora está fazendo aqui? Sempre parece que a gente está querendo pedir alguma coisa. E pelo contrário, a gente está lá para ajudar com alguma coisa, né? Então, gostaria de agradecer todas as cidades que eu fui e o apoio que a gente recebeu à diretoria, nas nossas visitas, todas as cidades que eu não pude ir, né? Agradecer a participação de todo mundo que votou, que participou dessa eleição, entendeu a importância dessa eleição, do modo que ela foi, né? Diferente um pouco das outras, com uma chapa só, mas entendeu e participou, a gente teve uma votação alta, né? E agradecer também quem me trouxe até aqui, que eu sempre trabalhei em São José, tive 3 anos maravilhosos em São José, e Florianópolis, 4 anos maravilhosos em Florianópolis. E foram eles que me moldaram um pouco do meu caráter, né? Fui moldado pela minha família, pelos amigos, e uma grande parte deles, na Casan principalmente, foi moldado pelos meus amigos e companheiros de São José, né? Onde eu gosto muito, eu me sinto lá. Inclusive, quando eu saí aqui para o sindicato, eu voltei, a lotação lá é original de São José. Então, tenho um carinho muito grande por São José, me apoiou muito. Então, aqui, alguns de São José, e Florianópolis, que eu passei meus últimos 4 anos, né? Também da mesma forma me apoiaram, me fizeram crescer muito como pessoa, como trabalhador, como engenheiro.
como tudo, porque a gente sempre pode aprender onde a gente vai, né? E agora eu vou aprender um pouco no sindicato. Eu estou desde julho no sindicato, né, como diretor, e tenho os próximos 3 anos para aprender e ajudar no que for possível cada vez mais. Então eu agradeço aí a São José, Florianópolis, a região metropolitana de onde eu sou, né? E todos os encontros desse estado, que são muitos, e a gente vai ter trabalho para chegar até lá. E obrigado pela participação e obrigado pela presença, por prestigiar esse evento. Boa noite. Parabéns ao Leonardo Lacerda da Silva, presidente eleito, e agradecemos aos presentes da mesa, estão dispensados, a presença de todos e todas, e podem ficar à vontade, quando vamos passar para a última parte desta cerimônia, que é a apresentação dos eleitos. Vivemos momentos difíceis no país e na categoria de trabalhadores em água, esgoto e meio ambiente de Santa Catarina não é diferente. A falta de pessoal, as tentativas de municipalização e privatização de sistemas, alguns cursos realizados neste exato momento em que estamos aqui, diretores que trabalham em escalas de revezamento nas ETAs e ETIs, problemas de saúde, com filhos, final de semestre na faculdade, assim como o calendário de férias e viagens, tudo isso foram impeditivos para a presença de alguns membros da diretoria eleita na noite de hoje. Contudo, valorosos companheiros das diversas regiões do Estado se fazem presentes para representar o coletivo nesta cerimônia de posse. Convidamos agora para ficarem em pé os diretores eleitos para o mandato 2019-2022 do Sintaema Santa Catarina, que, ao final, receberão uma forte e calorosa salva de palmas, ok? Convidamos para ficar em pé para que todos conheçam o presidente eleito Leonardo Lacerda da Silva, o vice-presidente Genilson Teixeira Gomes, o secretário-geral Merck Rafael dos Santos Batista, o primeiro secretário-geral Alexandre Finco, o secretário de Administração e Finanças Pedro Virgínio de Lucena, o primeiro secretário de Administração e Finanças Cláusion Alves da Silva, o secretário de Formação Sindical Gerli Andrei Ranzan, a primeira secretária de Formação Sindical, Evelyn de Souza Pauli, o secretário de Imprensa e Comunicação, Juscelio Palladini, o primeiro secretário de Imprensa e Comunicação, Luiz Antônio Dalazen Júnior. Convidamos para ficar em pé o secretário de Assuntos Socioculturais, José Gabriel Ramos Berton, a primeira secretária de Assuntos Socioculturais, Janete Geraci Vieira, o secretário dos Aposentados, Márcio Matias da Silva, a secretária de Saneamento e Políticas Públicas, Juliana Locke, a primeira secretária de Saneamento e Políticas Públicas, Rosiane Batista de Borba, o secretário de Saúde e Segurança do Trabalho, Nazareno da Silva Pereira, o primeiro secretário de Saúde e Segurança do Trabalho, Marcelo de Jesus, a secretária de Políticas Sociais, Vanusa Ercília Correia, e o primeiro secretário de Políticas Sociais, Rodrigo Santiago. Convidamos ainda para ficar em pé agora as secretarias regionais. O secretário regional Extremo Sul, Diego Mota da Silva, e o suplente João Manuel Cardoso. O secretário da Regional Sul, Tiago Antônio Fernandes, e o suplente George Martins. O secretário regional Vale do Itajaí, Marcos Francisco Santos, e o suplente Josemar Roig Lazier. O secretário regional Alto Vale do Itajaí, Israel Fernando Depini, e o suplente Jonathan Busanello Dalfovo. O secretário regional Norte, Ronaldo Dias da Silva, e o suplente Rodrigo Oliveira de Souza. O secretário Planalto Norte, Maicon André Vieira da Silva, e o suplente Alexandre Mário Busatti. O secretário regional Planalto, Jefferson Douglas dos Santos, e o suplente José Wilson Goulart Rosa.
O secretário regional Meio Oeste, a secretária Luciana Zimmermann e a suplente Maria das Graças Cândido Velho. O secretário regional Oeste, Henrique de Oliveira Ramos, e o suplente Mairo Luiz Guzzi, e, finalmente, o secretário regional Extremo Oeste, Claudinei Pavan, e o suplente Olivo Carlos Alba. Convidamos ainda para ficar em pé para que todos conheçamos do Conselho Fiscal o titular Silvio Camilo Delino e o suplente Josué Moreira Leite. O conselheiro Neuri Metzdorf e o suplente Gilberto Rodrigues Ayala. O conselheiro Dirceu Luiz da Silva e, finalmente, o conselheiro fiscal Amarildo Carlos de Maria. Uma grande salva de palmas aos empossados. E assim, agradecemos a todos e todas aqui presentes pela participação nesta cerimônia e convidamos para o coquetel que será servido em seguida aqui no refeitório ao lado. Uma ótima noite a todos. Alô, pessoal, vamos tirar uma foto aqui na frente? O pessoal da diretoria.